Olá, pessoal. Boa noite, ou pelo menos do momento, do espaço e do tempo que eu falo para vocês aqui, que eu estou gravando essa aula, é boa noite. Se for bom dia, se for boa tarde. Vamos aí a mais uma aula do nosso curso, especificamente aí para os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Erasmo Dias, mas para quem estiver ouvindo aí, quem quiser ouvir essa aula, já que está pública para todo mundo. E essa aula, né, vai ser sobre a segunda lei de Mendel. Antes de eu explicar, de eu começar, para os meus alunos e para quem estiver ouvindo, espero que estejam bem, espero que vocês e os seus estejam todos bem, espero que vocês e os seus, na medida do possível, estejam permanecendo em casa, quietinhos e tranquilos e o mais protegidos possível da presente situação aí, que apesar, né, da abertura gradual que se faz em estados no país inteiro, ainda não passou. Eu não sei se esses dados estão atualizados para hoje, mas eu li ontem que Pará, São Paulo e Maranhão ainda são os estados que registram mais casos, tá? Então vale a pena segurar aí, tá todo mundo querendo sair, eu sei que eu tô, né? Ir pra praia um pouquinho. Eu diria que vale a pena segurar um pouquinho aí a onda, permaneçam em casa, permaneçam seguros, pessoal. E que todos estejam bem, tá? Dito isso, vamos ao nosso curso, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre a segunda lei de Mendel. Que raio é isso? A gente vai ver. Tudo que a gente falou até agora diz respeito ou é uma variação da primeira lei de Mendel, né? Todos os razões vazios, todas as vezes que a gente fez aquela tabelinha, todas as atividades desde o início do curso de genética são variações da primeira lei de Mendel, que a gente vai rever hoje rapidamente também, né? Porque tem relação com a segunda lei. A segunda lei, o desenvolvimento da primeira lei, a gente vai ver ela, e é aqui que as coisas parece que elas começam a ficar muito confusas para alguns. Eu sou suspeito para falar, mas eu digo, a segunda lei e os exercícios relacionados, atividades, são como a primeira. Não é uma coisa tão simples, mas uma vez você tendo pegado os macetes e o raciocínio da ideia, a coisa não fica tão difícil, tá? Tudo bem, pessoal? Então a gente vai rever um pouquinho a primeira lei, ver como funciona a segunda, e ainda essa semana eu quero gravar, se tudo der certo, mais uma videoaula resolvendo exercícios para vocês verem como funciona um exercício aí da segunda lei de Mendel. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos ir aí ao que interessa? Bora então. Bom, a segunda lei de Mendel, ela também é chamada da lei da segregação independente de genes. E se tudo der certo, ao final desse vídeo, vocês vão entender exatamente o que cada uma dessas palavras significa e o que esse enunciado todo significa, segregação independente de genes. Antes disso, no entanto, a gente vai recordar, né? A gente vai se lembrar da primeira lei e mais ou menos aí, brevemente, tá? Como ela funciona. Se você não lembra nada, se você não sabe nada, eu sugiro você voltar lá para a nossa primeira aula de genética e ver que ali eu falo da primeira lei, o primeiro vídeo que foi baixado nesse canal. Eu vou deixar até no link, tá? Na descrição, tá bom? Bom, mas vamos lá. Primeira lei, recordando, né? A primeira lei, ela parte do princípio que para cada característica, e aqui eu escolhi a característica, uma das características que o Mendel verificou, que é a cor da ervilha num pé de ervilha, para cada característica você tem um gene que a determina. A realidade é um pouquinho mais complexa, mas vamos ficar nesse ponto por enquanto. Para cada característica há um gene, e em cada pé de ervilha, ou qualquer organismo que você esteja observando, você tem
versões desse gene em cada organismo. Essas versões são chamadas alelos. Cada organismo tem 2 alelos para um gene. No caso das ervilhas do Mendel, a característica amarela é determinada por um alelo que a gente chama de dominante. Por quê? Porque basta uma cópia desse alelo para a plantinha produzir sementes amarelas. A plantinha que a gente chama de heterozigota, que tem uma cópia desse alelo e uma cópia do outro, ela vai produzir ervilhas amarelas. E aí a gente chama esse alelo, essa forma do gene de vesão. Podia se escolher outra letra, escolheu-se vesão. E a ervilha verde é determinada por um outro alelo, chamado vezinho, né, que é recessivo. Ou seja, você precisa de 2 cópias dele, precisa de 2 cópias iguais, para que apareça a característica, que apareça o fenótipo ervilha verde. Tranquilo? Então a cor da ervilha é determinada por um gene e cada pé de ervilha tem 2 cópias desse gene. E existem 2 tipos diferentes do gene que a gente conhece. O vesão, que determina a ervilha ser amarela, e o vezinho, que determina a ervilha ser verde. Tranquilo? Tudo que a gente viu é mais ou menos isso. Beleza? O Mendel, a partir dos cruzamentos com a ervilha, ele viu que quando você cruzava ervilhas verdes, que ele chamou de puras, a gente chama de homozigota, com ervilhas amarelas, que ele chamou de puras, a gente chama de homozigotas, todas as ervilhas que nasciam eram amarelas também. Por quê? E essa é a primeira lei de Mendel, porque durante a formação de gametas, os alelos se separam. Então, a ervilha verde, que tem 2 alelos vezinho, a ervilha amarela, que tem 2 alelos vezão, na formação de gameta, só um desses alelos vai estar no gameta, só um desses alelos vai passar para a próxima geração. Como são linhagens que o Mendel chamou de puras e que a gente chama de homozigotas, para a ervilha verde, todos os gametas produzidos vão ser vezinho, porque separa vezinho e vezinho, metade dos gametas é vezinho, outra metade também. Para a ervilha amarela, todos os gametas vão ser vesão. Separa o vesão do vesão. E aí, o Mendel fez isso 100, 200, 300, 400 vezes. Acho que nem foi tanta, mas vocês entendem. E todas elas, um gameta vesão se juntou com um gameta vezinho, formou na primeira geração filha, né, na geração F1, só indivíduos heterozigotos, vesão, vezinho. A junção de um vesão de um dos progenitores, do pai ou da mãe, com um vezinho do outro dos progenitores. E aí deram os pezinhos de ervilhas que todos eles, ao fabricar sementes, né, ao fazer sementes, faziam sementes amarelinhas. Todos eles heterozigotos porque o vesão é dominante sobre o vezinho. Então, a característica que ficou no heterozigoto é a característica dominante. Tranquilo até aqui? Então essa é a primeira lei. Ocorreu essa separação dos alelos dos gametas. Só para a gente continuar, que é onde a coisa fica interessante, justamente quando você pega esses heterozigotos e cruza eles entre si. Por quê? Porque por ser heterozigoto, por ser vesão-vezinho, esse pé de ervilha, esse camarada aí, ele vai formar gametas vesão e gametas vezinho. Na mesma proporção, mais ou menos metade dos gametas vão ser vesão. Se você pegar um grão de pólen desse pezinho de ervilha, metade dos grãos de pólen vão ter ali dentro um gene, um alelo vesão dominante, e a outra metade um alelo vezinho. Então, quando você pega 2 ervilhas heterozigotas, aí, vesão vezinho com vesão vezinho, a coisa fica um pouquinho mais diversa, falar assim, né? Por quê? Porque ambas essas espécies de ervilha vão produzir gametas vesão e gametas vezinho. E aí, ao ocorrer a fecundação, o grão de pólen entrar lá na florzinha, você pode ter a formação de zigotos e de embriões com alelos, com combinações de alelos diferentes.
A gente viu. Você tem 1/4 de chance de aparecer um homozigoto dominante, Vzão, Vzão. 50% ou 1/2 de chance de aparecerem heterozigotos e 1/4 de chance de aparecer um homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho, fazendo a tabelinha. Fenotipicamente, quando você olha a característica, o que você vai ver é uma proporção de 3:1. Você cruza 2 heterozigotos e vai aparecer 3 plantinhas com semente amarela para cada plantinha com semente verde que você vai observar. Foi isso que o Mendel observou. Ele não sabia dos genes, ele só inferiu isso, o que ele observava era a cor da sementinha da planta. Legal? Isso é o que a gente já viu, e tudo aquilo que a gente já viu, alelos múltiplos, tipo sanguíneo e outras coisas, são variações sobre esse tema. Um gene, alelos que se separam, né? Um gene, 2 alelos para cada organismo, e esses 2 alelos se separam na formação de gametas. A primeira lei diz isso. Cada característica é formada por um gene. Isso aí é um pouquinho uma simplificação, tá? Cada organismo tem 2 cópias desses genes, 2 alelos que podem ser iguais ou diferentes, e essas cópias se separam na formação de gametas. E daí veio tudo que a gente viu até agora. Ok. O Mendel, ele era um padre. Eu falei que ele era suíço, eu me enganei, né? Mas aí passou, eu vou editar lá a descrição do vídeo, eu vou apontar esse erro. Tá? Austríaco ali da região, né? Mas enfim, ele era um padre, vivia num monastério a vida inteira, numa época em que você não tinha, enfim, computador, Xbox, videogame. Então, né, ele não tinha lá muito mais o que fazer da vida dele. Terminado o trabalho dele com a primeira lei, ele pensou, legal, para cada característica os fatores, né, os alelos se separam na formação de gametas. E aí ele pensou, e se a gente analisar 2 características simultaneamente? Será que as características elas ficam sempre juntinhas ali? Caminham juntas? Ou será que não? Né? Então, ele estava analisando as plantinhas de ervilha, analisou as características que ele tinha e que ele havia descoberto que eram características que seguiam ali a primeira lei. Pegou 2 ao mesmo tempo. A ervilha ter sementes amarelas e lisas. Ou a ervilha ter sementes verdes e rugosas. Rugosa enrugadinha, né? Então, e aí? E se eu olhar essas 2 características ao mesmo tempo, simultaneamente? O que será que vai acontecer com cada característica? Será que, por exemplo, a característica verde rugosa vai passar para a próxima geração como fosse uma coisa só? Ou não? Ou verde é uma coisa, rugosa é outra, verde é um gene, rugosa é outro gene, verde é uma característica, rugosa é outra. Vamos tentar entender aí qual foi a dúvida dele. Então, ele resolveu analisar 2 fenótipos, 2 características, ao mesmo tempo. Vamos usar essas aí que estão no quadro, que estão na tela, como exemplo. A amarela e lisa a gente sabe, e o Mendel sabia, que são características dominantes. Tá bom? As 2 características são dominantes e o Mendel viu as 2 características são determinadas aí por genes diferentes que o Mendel estudou. Para as 2 características, tanto amarela quanto lisa e rugosa, amarela e verde, lisa e rugosa, vale tudo aquilo que eu acabei de falar, da proporção 3:1, do heterozigoto, tudo mais. Tá? Então, a plantinha amarela e lisa ela é amarela. O Mendel pegou uma planta que era amarela e lisa homozigota, que ele chamou de linhagem pura. Então, uma planta que ele sabia que era Vzão, Vzão, e ele sabia que era Rzão, Rzão. Vzão, o alelo que determina a plantinha amarela, Rzão, o alelo que determina a plantinha lisa. Então, essa plantinha amarela e lisa aqui, ela era homozigota dominante para as 2 coisas. E o Mendel cruzou essa plantinha, reproduziu ela, com uma plantinha que era verde e rugosa. 2 características
como as outras são dominantes, duas características que são recessivas. A plantinha verde tinha o alelo Vzinho, Vzinho. Né? Como ela é recessiva, ela tem que ser homozigota. E a mesma coisa para a característica rugosa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Dois alelos recessivos para a cor verde, dois alelos recessivos para a textura rugosa da semente. Tranquilo? Então, a mesma coisa, só que agora a gente está olhando ao mesmo tempo essas duas características. Vzão, Vzão, ou Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzão, ou Rzinho, Rzinho. E nesse cruzamento, pessoal, ainda não tem muitas grandes tragédias e grandes horrores. Por quê? Vamos lá para a próxima. Porque por serem organismos aí, plantinhas, todas homozigotas, os gametas produzidos não vão ter nenhuma, ou pouca, nenhuma, tá? Variação. Se essa planta é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vale o quê? Vale a primeira lei de Mendel. O Vzão e o Vzão vão se separar na formação de gametas. Vzão vai para um lado e para o outro lado, Vzão também. O Rzão, Rzão se separa na formação de gametas. Vai Rzão para um lado, vai Rzão para o outro. Cada gameta, cada grãozinho de pólen, cada gameta lá dentro da flor, de uma planta homozigota dominante para essas características, vai ter lá um Vzão e vai ter lá um Rzão. E algo semelhante acontece na planta recessiva. Ela é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Nos gametas vai ter um Vzinho, que Vzinho vai separar de Vzinho, cada um vai para um lado, e vai ter o Rzinho. O Rzinho vai separar. Então, um gameta Vzão, Rzão vai se juntar com um gameta Vzinho, Rzinho. Até aí, como eu falei, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. A primeira geração, chamada F1, ela vai ser formada 100% por plantas heterozigotas. De um dos parentais do pai ou da mãe vai receber um Vzão. Deixa eu até mudar a cor aqui. De um dos parentais vai receber um Vzão e um Rzão. E do outro dos parentais vai receber um Vzinho e um Rzinho. Heterozigota. Como o alelo Vzão que determina a planta ser amarela, como o alelo Rzão que determina a planta ser lisa, são os dois dominantes, nessa primeira geração, o Mendel observou 100% das plantinhas amarelas e lisas, com as características dominantes. Do mesmo jeito que o papo da primeira lei, a característica recessiva, ela sumiu. Né? A característica recessiva na primeira geração, tanto as plantinhas a verde e o rugoso, sumiram. Todas as plantinhas que apareceram eram amarelas e lisas. Até aí tudo bem. Nenhuma surpresa para nós, nenhuma surpresa para o Mendel. Tranquilo? Agora, de novo, o Mendel estava lá passando o tempo, né? Você aí com televisão, internet e Free Fire no celular ficou uns 2 meses em casa, já está enlouquecendo. O Mendel ficou anos no monastério sem nada disso. Né? Então ele resolveu pegar essas plantinhas heterozigotas e cruzar elas entre si para ver o que acontecia. E aí que a coisa ficou interessante. Tá? Vamos lá então. Mas e essas plantas heterozigotas cruzadas entre si? O que será que acontece? E mais especificamente, sem a gente poder ver, né, como será que os gametas formados por essas plantas vão ser? Será que eles ficam, será que os alelos ficam juntos ou será que eles, vamos dizer assim, se misturam? Será que essas plantas heterozigotas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, por exemplo, elas pode ser, não sei, eu sei, mas pode ser que elas produzam só 2 tipos de gameta. Vzão é Rzão, que veio lá de um dos avós, de um dos parentais, desculpa, e Vzinho é Rzinho, e só. E não tem a mistura. Vzão é Rzão, Vzão separa de Vzinho, Rzão separa de Rzinho, isso a gente já sabe. Mas pode ser que na formação de gametas, né, o Vzão fique sempre junto com o Rzão, por um motivo ou por outro,
e o Vzinho fique sempre junto com o Rzinho. Pode ser. Sei lá se é isso que acontece. Será? Não sei. Ou pode ser que não. Pode ser que esses alelos, de alguma forma, a gente vai ver até o final da aula mais ou menos como, eles se misturem, né? Novamente. Primeira lei continua valendo. Para uma característica, a plantinha ser, a sementinha ser amarela ou verde, os alelos que determinam na formação de gameta eles se separam. Como a gente está lidando com organismos heterozigotos, aqui, o Vzão vai para um lado, o Vzinho vai para outro. Então, o Vzão vai para o lado, o Vzinho vai para o outro. É a mesma coisa para a ervilha ser rugosa ou lisa. O Rzão vai para o lado, o Rzinho vai para o outro. A gente está lidando com organismos duplamente heterozigotos. E aí, de novo, será que o Vzão, se separando do Vzinho, vai sempre junto do Rzão? Ou será que acontece essa mistura toda aqui? O Vzão pode ir com o Rzão, ou o Vzão pode ir com o Rzão, ou o Vzão pode ir com o Rzinho. Cadê o Vzão e Rzinho? Tá aqui. O Vzinho pode ir com o Rzão, ou o Vzinho pode ir com o Rzinho. E aí você teria na formação de gametas, nesse caso aqui, todas as combinações possíveis de alelo, né? Vzão é Rzão, Vzão é Rzinho, Vzinho é Rzão, Vzinho é Rzinho. Nesse caso. O Mendel queria saber qual dessas duas coisas, mais ou menos, acontecia. Né? A resposta é... Ele queria saber. Né? Então, e a resposta é que ocorre uma mistura, um mix na formação de gametas. Certo? Então, essa plantinha que é dupla heterozigota, ela vai formar todas as misturas possíveis dos diferentes gametas. O Vzão separado do Vzinho, o Rzão separado do Rzinho. E aí? E aí que você vai ter gameta que foi o Vzão para um lado, o Vzinho para o outro, o Rzão para um lado, o Rzinho para o outro, vai formar a gameta Vzão Rzão, gameta Vzinho Rzinho. Mas pode ser que não. Pode ser que foi o Vzão para um lado, o Vzinho para o outro, o Rzinho para um lado, o Vzão para o outro, o Rzão para o outro. E vai formar tipos diferentes de gametas. Vai formar diferentes combinações de gametas. Aí, perfeito. Eu pensei que esse slide não existia. Então, essas duas plantas sendo heterozigotas vão, de fato, a gente vai ver como o Mendel descobriu isso, formar todos esses tipos de gametas diferentes, todos esses tipos possíveis de gametas. E qual é a proporção? É a mesma, mais ou menos. Então, se você pegar essa plantinha dupla heterozigota, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, se for pegar lá os grãos de pólen, ou você for analisar os gametas nas flores, você vai ver, sei lá, que 1/4 dos gametas vai ter os alelos Vzão e Rzão. 1/4 dos gametas vai ter o Vzão e Rzinho. 1/4 dos gametas vai ter o Vzinho e Rzão. E 1/4 dos gametas vai ter o Vzinho e Rzinho. Essa planta aqui ela vai acabar formando todos esses tipos de gameta, todas as variações possíveis. Por quê? Porque, primeira lei, os alelos para uma característica se separam na formação de gametas, e aí entra a segunda lei. Essa separação é independente desses alelos. Se você analisar dois ao mesmo tempo, o Vzão vai para um lado, o Vzinho vai para o outro, nessa planta que é heterozigota. E o Rzão? O Rzão não está nem aí para o que aconteceu com o Vzão. O Rzão vai para um lado, o Rzinho vai para outro. Pode ser que fique Vzão Rzão, e às vezes vai acontecer isso, pode ser que fique Vzão Rzinho. Na formação de gametas, como uma planta, como um ser humano, forma um montão de gametas, vai acabar acontecendo de tudo. Você pega lá um punhado de grão de pólen de uma planta que é dupla heterozigota, você vai encontrar todas essas... como é que eu posso falar? Todas essas combinações diferentes de alelos. Tranquilo? Vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Então, a planta dupla heterozigota vai formar todos esses tipos de gameta. E daí? Bom, aí fica fácil. Ou, sei lá, menos difícil, tá? Aí fica possível
né, a gente estimar qual vai ser a proporção das características das plantinhas que vão aparecer neste cruzamento, que é o que a gente quer no final das contas. Quer saber o que vai acontecer no cruzamento dessa plantinha dupla, que é heterozigota, mas que é amarelinha e lisa, mas que a gente sabe que é heterozigota, com essa plantinha que também é amarelinha e lisa, mas que a gente sabe que também é heterozigota. E o que vai acontecer, o que pode acontecer, é muito fácil. Cada um desses gametas daqui tem uma probabilidade de encontrar cada um desses gametas aqui. É uma reprodução, afinal de contas. Vai acontecer fecundação, vai acontecer união de gametas. Então, por exemplo, esse gameta Vzão e Rzão, ele pode encontrar lá na outra plantinha um outro gameta Vzão e Rzão. Ou ele pode encontrar um gameta Vzão e Rzinho. Ou ele pode encontrar um gameta Vzinho e Rzinho. Ou ele pode encontrar um gameta Vzinho e Rzão. Esse gameta Vzão e Rzinho aqui pode encontrar, enfim, eu poderia fazer isso para todos, pode encontrar esse, pode encontrar esse, pode encontrar esse, pode encontrar esse. Eu poderia fazer isso, e eu tenho que fazer isso na verdade, para todas as possibilidades. Esse gameta aqui pode encontrar esse, ficando confuso, né? Pode encontrar esse, pode encontrar esse aqui, pode encontrar esse aqui, e por aí vai. Tem esse aqui também, eu não vou fazer, tá? O quadro já está muito confuso. A questão é, eu vou apagar tudo aqui para continuar falando. Em um cruzamento, um desses gametas aqui vai encontrar um desses gametas aqui, né? E há uma probabilidade para cada uma dessas coisas acontecer. Em 100, em 1000, em 10 mil cruzamentos, você vai ter que todas essas possibilidades vão acabar se concretizando. Tranquilo, é isso que vai acontecer. E como é que a gente analisa isso de uma forma que não seja tão confusa como a que eu acabei de fazer? A resposta, meus caros, é muito clara. É o quadrinho maroto. A gente faz o nosso quadrinho. Que nem a gente vinha fazendo até então. Para não ficar essa bagunça toda. Então o que a gente faz? Para ficar mais claro. O cruzamento é de duas plantas heterozigotas, né? E a gente coloca na horizontal e na vertical os tipos de gametas que vão ser fabricados por cada uma dessas plantas. Essa plantinha aqui, então, ela vai fabricar gametas Vzão e Rzão, vai ter gametas Vzão e Rzinho, vai ter gametas Vzinho e Rzão e vai ter gametas Vzinho e Rzinho. E essa planta aqui, deixa eu mudar aqui a cor, ela também vai ter gametas Vzão e Rzão, Vzão e Rzinho, Vzinho e Rzão e Vzinho e Rzinho. Porque todos esses tipos de gametas a gente já falou. Os gametas se separam na formação, os alelos, desculpa, os alelos se separam na formação de gametas e essa separação é independente. Às vezes calha do Vzão e com Rzão, às vezes calha do Vzão e com Rzinho, às vezes calha do Vzinho e com Rzão, às vezes calha do Vzinho e com Rzinho. Como isso acontece milhões de vezes lá na plantinha, acaba acontecendo de tudo e a proporção é mais ou menos igual. Cada um desses tipos de gametas aqui e aqui tem proporção igual nas plantinhas. Então, num caso de fecundação, vai ocorrer a união de um deles aí, né, com o outro. A gente preencheu a linha e a coluna, tranquilo, ou mais ou menos, né? Mas está indo. Falta só preencher a tabela. Como é que a gente preenche a tabela? Do mesmo jeito que a gente preenchia na primeira lei. Só que é uma tabela um pouquinho maior. Ela tem 4 linhas, 4 colunas. Tranquilo? Ou mais ou menos, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Essa proporção. 9 para 3 para 3. Pronto. 9 em 16 com ambas as características dominantes. 3 em 16
com uma característica dominante amarela e rugosa, outras 3 em 16 com a outra característica dominante, verde e lisa, e só uma em 16 duplamente recessiva. Tranquilo, pessoal? Então, é essa tabelinha que a gente faz, o quadrinho maroto, quando a gente analisa duas características ao mesmo tempo. Por quê? Por causa da segunda lei de Mendel. Da primeira e da segunda, na real. A primeira, os alelos de uma característica ali de um gene se separam na formação de gametas. A segunda, esses alelos não estão nem aí quando eles se separam, quem é que se separa com eles e quem é que se separa com os outros. E aí ocorre o quê? Uma mistura. Como em cada gameta vai ser uma formação diferente. O Vzão pode ir com Rzão, o Vzão pode ir com Rzinho, o Vzinho com Rzão, o Vzinho com Rzinho. Como tem muitos gametas ali, você tem todas essas combinações diferentes e vai rolar uma mistureba muito maior quando um gameta encontrar o outro gameta, como a gente acabou de ver na tabelona que a gente acabou de ver, né? Tranquilo, pessoal? Sim, não, mais ou menos. Beleza. Então vamos aí ao enunciado formal da segunda lei de Mendel, né, escrito por Gregor Mendel. Não foi, pessoal, ao contrário do que eu pensava, o Will Smith, tá? Foi o Gregor Mendel. Então vamos lá. Os fatores para duas ou mais características separam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas. Não entendeu nada? Eu também não. Não, brincadeira. Vamos facilitar um pouquinho. Aí sou eu que dei uma facilitada. Os alelos de genes diferentes se separam independentemente um do outro durante a formação de gametas. Tá? Então, num organismo qualquer que tenha dois pares de alelos, né, e seja heterozigoto, né, durante a formação de gametas, o Azão vai se separar do Azinho, os alelos se separam, o Bzão vai separar do Bzinho, e essa separação acontece independentemente. O Azão pode terminar com o Bzão, mas o Azão também pode terminar com o Bzinho. O Bzão pode terminar com o Azinho, mas o Bzão pode terminar com o Azão também, e o Bzinho pode terminar com o Azão ou com o Azinho. Vão ser formados todos os tipos de gametas diferentes numa mesma proporção. A gente poderia brincar um pouquinho, mas eu quero manter essa curta essa aula. A gente poderia brincar um pouquinho e ver como ficaria com três genes diferentes: Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Ia formar mais gametas e a tabela ia ficar bem maior, né? Mas eu não vou fazer isso hoje não. A aula ainda está no nível de curteza, né? Ainda está no nível de grandeza que me agrada. Legal, pessoal? Essa é a segunda lei de Mendel. Vou passar uma atividade bem introdutória, bem maneira, para a gente ir pisando pé ante pé. E quero resolver uns exercícios para vocês verem como é que se faz isso aí, como é que acontece a coisa, tá bom? Bom, não, tem mais uma coisa. Eu não vou gravar de novo, vai ficar assim mesmo. Por que isso, pessoal? Por que os genes se separam independentemente? A gente vai ver isso com mais detalhes, se Deus quiser, quando a gente tiver aula presencial de novo. Mas, resumidamente, isso ocorre por conta da formação de gametas e da meiose que ocorre na formação de gametas. Na meiose, os genes, e como a gente viu lá no começo do ano, naquela outra vida que a gente ia para a escola, né? Eles estão em cromossomos e esses cromossomos homólogos, eles se separam durante a meiose, né? Então, genes que estão em cromossomos diferentes, vamos começar. Os genes que estão em cromossomos homólogos, cada cromossomo tem lá o seu gene, é o seu alelo. O Azão está no cromossomo, o Azinho está no outro. Durante a meiose, esses cromossomos homólogos se separam, vai cada um para um lado, né? Esses dois aqui, deixa eu pintar de uma cor mais contundente. Esses dois homólogos aqui pequenininhos, eles se separam, como está mostrado aqui. Vai um para uma célula, outro para outra, e aí separam-se as cromátides, formam-se 4 células. Mesma coisa acontece, o grandão que está aqui, eles se separam, vai um para cada célula. Tá?
Então até aí tudo bem. Os cromossomos com os alelos que estão ali dentro, a informação genética que está ali dentro, se separa na formação de gametas. E quando você está olhando dois genes que estão em cromossomos diferentes, nesse processo de separação do cromossomo, o cromossomo ele não escolhe parceiro. O cromossomo do Azão e o cromossomo do Bzão não dá a mão para o outro, vamos para o mesmo lado. Não. Ocorre ao acaso. Né? Então você pode ter isso aqui acontecendo, o Azão ficando com o Bzão e o Azinho com o Bzinho, e aí a meiose aí vão formar esses gametas, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Ou você pode ter isso aqui acontecendo, o Azão ficando com o Bzinho e o Bzão ficando com o Azinho. E aí você vai ter isso aqui acontecendo e a formação desses gametas aqui. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. De novo, como na formação de gametas de qualquer organismo, seja um pé de ervilha, um ser humano, um caranguejo, você tem a formação de milhões de gametas, você tem números iguais, ou mais ou menos, né, equivalentes, proporcionais de todos esses gametas aqui. Para duas características. No caso aí a gente não sabe a característica é Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Você vai ter Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Se esses gametas heterozigotos forem encontrar lá na frente outros gametas produzidos por um organismo heterozigoto, faz-se ou se fará aí a tabelinha que a gente acabou de ver. Tranquilo, pessoal? Revejam aí a aula, qualquer dúvida, falem comigo. Vou fazer o upload dessa aula, passar o capítulo do livro, que é um capítulo novo. Muitos de vocês já têm o livro. Quem não tiver, eu passo. E uma atividade aí para esta semana bem tranquila para a gente ir tateando, tá? Talvez passe até uma atividade de revisão antes da gente entrar a fundo nisso aqui. Legal, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero vê-los logo. Fiquem todos bem. Até mais.